Galera, tô começando o segundo episódio do Na Van Baitinga. Estamos dentro da van, que é um estúdio, é um hub, uma série de coisas aqui ao mesmo tempo. E eu vou contar a minha história durante esses anos todos, das pessoas que foram importantes para minha vida, são importantes, são muitas pessoas que vão sentar aqui. Comecei com a primeira mulher mais importante, de onde eu vim, que foi a minha mãe, e agora com a segunda mulher mais importante, que tem a mesma importância da primeira, que é a minha esposa. Muita gente conhece, já ouviu, mas que pouco falou, né, durante esses anos, e eu com muito esforço conseguiu convencer ela para falar. Então essa é a minha esposa Milene, com mais de 2 décadas e meio me aturando, e eu quero te agradecer demais por me aturar, por conseguir construir essa família. Eu também vai falar um pouco de onde a gente veio, de onde a gente se conheceu, né, amor? Vontade. Tentar falar um pouquinho, não tão à vontade, que não é a minha, não é o meu hub, né? Fazendo pela segunda vez, que a primeira a gente tem que falar que deu ruim, a gente gravou 1 hora e... Brigamos, não, brincadeira. Enfim, é uma honra estar aqui num projeto, mais um projeto, né, tão especial dele, que de tantas coisas que ele cria, produz, mais um aí que nos deixa tão orgulhosos de fazer parte disso. E aí acabei tendo que participar desse negócio. fala aí de onde a gente é, de onde a gente vem, tu, de onde tu vem? Então, eu sou a Milene, sou nascida na Restinga, nós dois fomos criados lá, né? Nos conhecemos ainda muito jovens, eu tinha 13 para 14 anos. E ali começou uma história. Ele é amigo do meu pai, jogava bola, aos finais de semana passava lá em casa. Ele foi persistente porque ele tinha uma estratégia, ele sempre muito estratégico, empreendedor. Eu morava no térreo, a gente morava uns 3 prédios de diferença. A Restinga, para quem não conhece, é que nem uma Coab, né? São vários, é um complexo habitacional com vários prédios, e a gente morava 3 prédios de distância, talvez um pouquinho mais. E eu morava no térreo e ele aparecia na janela. Eu tinha telefone na época. A única que tinha telefone no bairro era ela. Não, tinham alguns, mas eu tinha também. Eu venho de uma família da Restinga e... Estruturada é ter pai, né? Eu tinha pai, meu pai sempre foi muito trabalhador, então a gente tinha uma condição financeira um pouco melhor do que a dele. A gente brinca que ele foi dar o golpe do baú, né? Exato. E aí ele batia lá em casa nas janelas, ficava ali um pouquinho, conversava comigo, com a minha mãe, porque meu pai viajava bastante, e ficava ali conversando e pedia sempre para fazer uma ligação. E aí ele dizia, se chamar, eu entro. Sempre chamava, ele entrava e a ligação aquela nunca completava. Eu acho que era um número fake, né? Ligava por orelhão lá na esquina. Exatamente. E aí, nessa de entrar, minha mãe já perguntava, e aí, Paulinho, quer ficar pra janta? E ele sempre dizia, não, tia, eu vou ali no Tio Nelson, que depois foi o nosso primeiro restaurante, restaurante que ele me levou, o X do Tio Nelson, na Restinga. E aí e a minha mãe insistia pela segunda vez, e aí ele sempre aceitava, não tinha nem a terceira, né? E assim foi, e ali começou uma paquera, um namoro. A gente viveu muita coisa legal. Lembro da primeira vez que a gente foi numa festa junto, né? Pedi pro pai dela para levar ela numa festa no Teresópolis, tinha o baile da espuma, né? Baile da espuma. Foi a primeira vez que a gente ficou naquele baile, né? E aí eu posso levar a tua filha aí na festa, ela quer ir, né? E era no Teresópolis. Teresópolis era um clube que a minha mãe trabalhou, que ela limpava aí o salão, sempre nas festas. E o ingresso na época, lembra, umas coisas de 15 pila ali, o ingresso.
o pai dela sempre, né, quando foi a primeira vez que eu saí, ele falou, ó, vou dar os 50 pilas, você compra o ingresso dela, se ela for beber lá, ela bebe lá, não precisa. E vocês têm o dinheiro aí pra pegar um táxi, né? Eu duro, eu falei, não, eu tenho aqui também, né? E aí, mas não tinha porra nenhuma, não tinha um pau pra dar num gato, né? E aí eu chegamos lá, como minha mãe trabalhava no clube, eu sempre dizia, não, põe o nome aí. E a mãe botou o nome dela, e na hora ali eu peguei 50 pilas, falei, peraí que eu vou ali comprar os ingressos. Entrei na secretaria lá, dei o nome, já vim com os ingressos, mas não paguei nada. Aí fiz um troco ali, troquei, devolvi pra ela 35, fiquei com dinheiro, falei, não, eu vou pagar tudo aqui dentro, né? Eu já tava pagando com o dinheiro do pai dela, né? E ali começamos, aí depois daquele dia, foi a primeira vez que a gente ficou junto, e assim começamos uma caminhada de anos, né, amor? De anos que não foi nada fácil. Conta pra galera como é que foi sair da Restinga pro mundo pela primeira vez com 15 anos, ela com 15, né? Tantos anos juntos aí, eu uso uma frase sempre, né? Dias de luta, dias de glória. E eu acho que a nossa vida sempre foi muito real. E aí nisso, depois de alguns anos, acho que 2, 3 anos, o Paulinho se tornou profissional. O primeiro jogo dele no profissional, a mãe dele e o meu pai foram a Caxias, eu acho, né? Em seguida foi o gol que todo mundo fala dele, que foi contra o Sport, que para nós era uma coisa surreal. Na época fui eu, minha sogra, a família toda assistir. Para nós era uma coisa muito distante assistir um jogo no Olímpico na época. E aí ele acabou fazendo um gol e daí, as pessoas perguntam às vezes como é que foi essa transição, né? Eu digo que foi uma coisa que num dia a gente estava na Restinga, no outro dia ele estava no jornal, na TV, foi uma coisa... Eu acho que hoje as coisas já acontecem muito mais cedo com os meninos, e naquela época foi do dia pra noite. Ele passou a ser uma pessoa pública, várias vezes a gente no ônibus, as pessoas pedindo autógrafo. E em seguida ele foi pro Japão. A gente, começo de namoro, ele foi, a princípio fica um ano e eu espero. Aí eu acho que deu 1, 2 meses, ele me liga: Milene, vamos casar. Com 15 anos. Eu com 15 anos e falei com meu pai, ó, o Paulinho vai ligar porque quer casar. E aí o meu pai, nem pensar, vocês são muito novos, vocês não sabem se vocês querem isso pra vida de vocês. Enfim, eu acabei indo, dei muito trabalho pros japoneses na época e acabei indo. Eu brinco que da Restinga, o máximo que eu tinha ido era Santa Catarina, eu acho, Araranguá, visitar minha família. E fui da Restinga direto pro Japão. Eu com 15 para 16 anos, sem falar mal português. Chegar numa vida nova, um próprio relacionamento, né? Que eu digo que quando a gente casa, que a gente conhece as pessoas. Então acho que a gente conseguiu fazer um estágio antes de casar, porque nós ficamos uns 5, 6 meses lá. E para vocês entenderem, né? Hoje morar fora é muito mais simples, né? Tem a rede social, tem internet, tem câmera, você pode ver as pessoas. Isso nós estamos falando em 99, então não era nada fácil culturalmente, também era distante. Mas a Milene chegou lá com 15 anos, eu com 19 para 20 já. E ela, em uma semana, ela saiu sozinha, foi para Tóquio, descobriu onde tinha feijão, onde tinha guaraná, coisas que eu já estava lá há 3 meses e não conseguia sair, fazer nada. A Milene sempre foi a pensante, né? As pessoas falam, às vezes me olham e falam, tu empreende, tu faz acontecer. Eu falo, cara, você não sabe quem está por trás de tudo isso, né? A Milene sempre estudou, sempre ajudou a me organizar, sempre falou as verdades para mim, né? As coisas que as pessoas, quando tá no meio da fama ali, no auge da carreira, as pessoas não te falam aquilo que tu precisa escutar, e a Milene sempre foi, né? Os outros não vão falar, mas eu vou te falar, isso aqui tá errado e tal. E isso a gente foi crescendo junto, aprendemos as diferenças, assim, de mudança de vida, mudamos junto, né? De repente nós não tinha condição de estar num lugar, de repente uma semana depois
nós estávamos em outros lugares. Eu lembro de levar a Milene para festa, né, na época de jogadores mais consagrados, eu novinho, com 20 anos, ela com 16, 15, 16, 17 anos. E aí ela sentava na mesa das mulheres, né, e voltava muito impressionada com ali foi, os valores, eu acho né? que foi o primeiro impacto que eu tive da vida do futebol, né? Eu lembro que eu acho que foi a primeira festa que eu fui, num jantar, num churrasco, e eu sentei numa mesa com mulheres e começaram a conversar. Na época, o nosso apartamento na Restinga, eu acho que valia 15 mil reais. E aí o pessoal começou a conversar, não, porque eu comprei um brinco de tanto, de 20, uma bolsa de não sei quanto. E eu, assustada com aquilo, não acreditando muito, eu lembro de chegar em casa no outro dia e falar pra minha mãe, tu acredita que existe um brinco que é mais caro que o nosso apartamento? E aí a minha mãe ia assustadíssima também, porque eu nunca tinha ouvido falar. Então eu acho que a gente passou por uma transição da Restinga, depois para uma vida do futebol. E eu acho que a nossa origem, eu acho que nos ajudou muito a permanecer nesses 25 anos aí, com essa base, com o pé no chão. A gente nunca teve a fase do deslumbre do futebol que as pessoas falam, né? Porque se deslumbrou, a gente sempre foi muito pé no chão. E foi eu acredito que isso muito em função da nossa origem, da onde a gente veio, das coisas que a gente viu. E quando a gente pensava que a gente estava pensando em se deslumbrar, a gente dava uma voltinha na Restinga, voltava para visitar a família e já nos trazia, falava com os amigos, e isso nos trazia para a nossa origem, para o que a gente realmente acreditava, para os nossos valores. Isso eu acho que foi muito importante, assim, essa... Verdade. A gente sempre teve um equilíbrio e foi muito parte, sempre te agradeço muito isso, porque foi muito da tua parte, né? Eu lembro que em 2013, um dia eu cheguei em casa e falei, cara, eu vou comprar uma Panamera, né, 515 mil, e a gente nunca gostou muito de fazer muitas dívidas, né, e ela, então tu vai comprar mesmo? Aí eu achei que ela ia me dar uma gelada. Ela falou, não, compra, eu sempre incentivei a fazer tuas coisas, e tu quer comprar, compra e tal, só que tu vai andar, e eu não sei se eu vou querer andar, deixa eu ver. Eu comprei, e ela andou um pouco, depois, porque nós andávamos com aquele carro, imagina, uma Panamera branca, né, na época em Belo Horizonte, tinha pouquíssimas, e nós ia jantar toda segunda-feira num restaurante japonês lá, que era tudo de vidro. E quando nós chegamos no primeiro dia, todo mundo olhando, aí ela já falou, quando nós formos jantar, nós vamos com o I30, tinha um I30 lá, tinha uma Sorento também dela, tinha um I30 que o motorista me levava, nós vamos com outro carro, porque não quero chegar sem todo mundo ficar nos olhando. E as próprias crianças também eram assim, o David também era outro que ficava sempre naquela, pô, pai, vamos com outro carro, de nunca querer chamar atenção. Então eu acabei ficando somente 6, 7 meses com o carro, né, porque ninguém queria... Era uma briga. Era uma briga para ver quem queria ir andar. Quem não ia andar. Quem não ia andar. Então a gente sempre teve esse equilíbrio, a gente pensou assim a nossa vida, a Milene ajudou muito a pensar a vida, como é que nós vamos querer mandar quando tu parar de jogar? Que tipo de vida a gente quer ter? A gente quer ter a mesma vida que a gente está tendo no futebol. E por incrível que pareça, a gente está tendo até mais do que a gente imaginava ter no futebol. Então, a mesma casa que eu morei jogando futebol, eu moro hoje, os mesmos restaurantes, as mesmas roupas a gente compra, os mesmos números que a gente tinha de qualidade de vida. A gente não deixou de viajar, a gente sempre viaja 3, 4 vezes por ano, né? Então tudo isso foi uma coisa que a gente pensou, como é que a gente pode equilibrar uma vida para ter continuidade? Ou a gente pode aproveitar que está ganhando bastante dinheiro no futebol, viver um pico, ter as melhores coisas, e depois, quando parar de jogar, vai ser difícil. E a Milene me ajudou muito nisso, na questão também do trabalho, né? Quando eu me aposentei, que é uma das coisas mais difíceis que tem para o jogador de futebol, é se aposentar, deixar de fazer a única coisa que a gente sabe fazer profissionalmente, né? O jogador, quando ele
para de jogar na grande maioria. A única coisa que ele é profissional mesmo é do futebol. E eu parei e graças a Milene, junto com o irmão dela, né, mas graças a ela 2 anos antes de me aposentar, ela criou uma agência de turismo e aquilo para mim me deu um baita oxigênio para me poder parar e ter o que fazer logo na aposentadoria, né, mano? Eu acho que a virada de chave na vida do jogador e para a família, a aposentadoria é um divisor de águas, né? Eu acho que a gente lidou muito bem com o futebol quando ele jogava. A gente sempre se blindou do futebol, a própria exposição. Eu nunca me expus, nunca deixei os guris se expôs. A gente ia muito pouco no estádio. Não dava entrevista de jeito nenhum. Nunca dei entrevista, era uma briga. E eu acho que isso na aposentadoria foi muito importante, porque ele parou de jogar num dia e a nossa vida não mudou. Na semana seguinte, o final de semana para nós foi o mesmo, porque a gente não ia a estádio, a gente não aproveitou da fama do futebol. Então a nossa rotina ficou a mesma. E eu sempre que eu falo pro pessoal que vai, às vezes a gente encontra o pessoal como é que é parar amigos do futebol, como é que foi parar, como é que é para a família, para os filhos, para a esposa. Tem uma pesquisa, né, que fala que, não vou saber agora, mas acho que 30% dos jogadores se separam no primeiro ano, 70% em 2 anos. Acho que a gente já, pelo menos nos primeiros anos, a gente já superamos. E aí as pessoas falam, é por questão financeira, fica sem dinheiro. Eu acredito que é muito por a ocupação. Eu acho que a agência, eu brinco que eu não sei se eu ganhei dinheiro com a agência, mas salvou o nosso casamento. Porque a gente vive uma vida quando eles jogam, final de semana eles não estão, às vezes ficam 3, 4 dias, dá saudade, tu te arruma para esperar o marido, tu organiza, tu faz um jeitinho especial, e aí do dia pra noite o marido tá todo dia em casa. E aí começa cabeça vazia. Os nossos primeiros meses, quando ele aposentou, a gente ia pra academia junto, treinava junto, saía junto, ia no mercado junto. Quando deu 1 mês, a gente já dizia, não, quem sabe tu vai treinar no teu horário, eu vou no meu. E a agência me ajudou muito nisso, porque quando ele começava a dar uma loqueada, começava a resmungar muito dentro de casa, enfim, por qualquer coisa, bobagem que ele nunca se preocupou, eu pegava minha mochilinha e ia pra agência. E às vezes eu chegava, meu irmão dizia, tu não ia vir só à tarde? E aí eu dizia, não, o Paulinho começou a me enlouquecer lá, eu peguei minhas coisas e vim trabalhar mais cedo. Então isso eu acho que foi fundamental, assim, essa parte de ter uma ocupação, de ter trabalho, enfim. Nós somos, além das nossas origens, da nossa família, eu acho que a gente vem de uma criação de trabalho, que acredita no trabalho. O Paulinho, como fala sempre da tia Nadira, a mãe dele, foi criado com trabalho. Da parte da minha família também, meu pai, minha mãe, isso sempre foi muito forte na nossa criação. Então foi uma coisa que a gente trouxe, a importância do trabalho, e isso a gente passa para os guris. Então essa base, acho que aqui em casa é a nossa base, a base do trabalho. Exato. E como a Milene falou, essa questão da aposentadoria, que é duro assim, para a classe do futebol, eu acredito que para qualquer profissão, né, que ama o que faz, com 30 e poucos anos, novo, como para qualquer outra profissão, de repente no futebol, você está deixando de produzir. Acho que é difícil para qualquer profissão. No futebol acontece com mais frequência. E o que a Milene quis dizer também ali, né, é que quando a família do atleta, toda ela vive esse rol da fama junto, né, com o mesmo protagonista de entrevista, de ser influente, é uma coisa que eu acho legal, mas quando se aposenta, aí se aposenta todo mundo também.
Então, o que a Milene estava, né, explicando é que quando eu aposentei, ela tinha a rotina dela, o Davis tinha a dele, o Dani tinha a dele, não eram todos dependentes assim de que, pô, nossa vida só tem valor porque estamos conectados todo domingo no estádio, nós somos referência no salão por isso. A Milene sempre foi em todos os lugares que ela foi, milhares de lugares ela durante anos ia, de repente um ano, dois depois eu ia lá buscar ela no salão, as pessoas ficavam, pô, mas por que tu não falou que era esposa, né? Às vezes o cara conhecido e ela falou, né? Nenhuma mulher que vem no salão chega falando, ó, eu sou mulher do fulano, por que tem que falar isso, né? Do futebol. Então a gente teve essa facilidade na aposentadoria minha, porque talvez a dificuldade mental ficou só pra mim, não ficou pra todo mundo, assim, pô, e agora? Né? Meus filhos nunca pediram pra mim, ó, pai, eu quero ir no jogo, né? Porque como eles já não iam também, não é aquela coisa, imagina eles me pedem, agora eu quero ir no camarote do jogo, e eu falo, cara, eu não jogo mais, eu não tenho mais camarote. Né? Minha mulher, vamos lá na festa que tu ia, que chamavam nós porque tu era jogador, e eu falo, agora eu não jogo mais. Então esses pequenos baques, né, a gente não teve. Então a gente aprendeu muito junto, assim, aprendemos até hoje, temos as mesmas dificuldades que todos os casais têm, né? Brigamos, temos nosso estresse, temos a nossa diferença, mas a gente tem um pensamento muito forte assim, em relação ao que Deus fez na nossa vida, de onde nos tirou, o que nós juntos conseguimos construir, né? Então eu queria trazer esse papo aqui muito para falar de alguém que é muito importante na minha vida e que nunca quis, né? Sempre quis ser importante atrás da cortina, né? Igual quando a gente vê um palco, um showzão ali, as pessoas não sabem quantas pessoas estão lá atrás, que se parar o show não acontece, né? Então a Milene sempre foi isso para mim, assim, sem ela com certeza, sabe disso, 90% das coisas que eu fiz eu não conseguiria fazer porque eu estava trabalhando e eu sei que as coisas estavam acontecendo, né? Então a gente viveu muita coisa legal. A Milene sempre trabalhou, com 13, 14 anos, 15 anos, estafeta da Caixa. Lá foi um dos lugares que quando eu fui te buscar, lembra? Eu era estagiária da Caixa. Ela é estagiária, eu no auge no Grêmio, e nós já há tempo namorando, aí eu chego lá um dia, o pessoal quase xingou ela, por que você não falou? O que falaram, né, amor? Não, isso foi uma coisa que desde muito cedo, assim, eu tentei preservar, porque eu sempre achei importante. Eu sempre falo que a gente, tudo que a gente tem hoje, nós, as famílias, que a gente pode proporcionar para tanta gente, tanta coisa, a gente deve tudo ao futebol, né? Mas eu sempre tentei viver alheia ao futebol. E não no sentido de não gostar do futebol, mas tentar me preservar os filhos. E eu acredito que sempre o atleta, o artista principal sempre foi ele. Então eu nunca achei justo me apropriar de uma fama que não era minha. Então eu acho que isso foi importante nesses anos todos aí. 25 anos de caminhada. Muita coisa junto. Como ele falou, muita coisa boa, coisas maravilhosas como os nossos filhos. Nós nos conhecemos, eram 2 crianças e hoje passamos por mudanças de vida, de personalidade. Com certeza a minha cabeça de hoje não é a mesma de quando eu tinha 13 anos, e a dele também hoje não é a mesma daquele menino que às vezes eu olho as fotos e eu digo, gente, eu nem reconheço esses dois. Poucas fotos que a gente tem, né? A gente brinca que a gente tem poucas fotos porque na época a gente não tinha nem condições de ter uma máquina fotográfica. Mas depois de tantos anos de caminhada, como eu falei esses dias, a gente casar com uma pessoa que a gente consegue ao mesmo tempo admirar, se orgulhar, eu acho que isso faz muita diferença no casamento, na estrutura de uma família. A gente sabe que a gente está embasado principalmente na nossa fé em Deus,
E a caminhada é assim mesmo. Dura. É dura. Nós casamos 2 vezes, né? Casamos o primeiro casamento, que é o raiz, né? Com aquela bacia de salada de maionese, né? A churrascada no quintal. E aí, né, a gente participou de vários casamentos e a gente ficava olhando, né? Nós estamos aí na décadas, casamos pessoas e vimos pessoas se separar, casamos com padrinhos de uns e outros, né? Vimos casamentos, também fomos em casamentos que até hoje se sustentam mesmo com as suas dificuldades, né? Porque o casamento na verdade é 2 pessoas imperfeitas tentando ser perfeitas, né? Então não é nada tão fácil, né? Mas a gente casou 2 vezes, aí nós ficava com aquela coisa, pô, queria fazer um casamento, aí há 5 anos atrás, né? 5 anos atrás, 5 anos. O menino falou, vamos fazer um casamento? Vamos fazer uma coisa diferente. Eu falei, tá, vamos casar no Caribe. Foi isso, né? Junto com teus 40 anos. Né? Eu tava fazendo 40 anos, né? 40 anos, e ela, então vamos casar e vamos levar os nossos amigos pra lá. Mas amigos que nunca viajaram, né? Fora a família, então a Mirelle selecionou toda a família dela e namorado de irmão, mulher de marido de irmão, cunhado, amigos dela, os meus amigos de infância da Restinga, amigos recentes, deu uma média lá de 30, quase 40 pessoas. Quase 40 pessoas e foi uma viagem que o único arrependimento que eu tenho é de não ter levado um cameraman. Hoje eu levaria o Nego Nilvo, que é o nosso fechamento. Faltou levar um câmera, porque foi uma viagem assim, um casamento, com certeza nós estaríamos no Netflix. Foi hoje. Uma semana de uma festa. Semana, então tu pensa assim, uma semana incluso, uma galera que a maioria nunca tinha pego um avião e de repente estava todo mundo embarcando pro Caribe, comida liberada, 7 dias, bebida liberada. Então assim, ó, tudo que tu imaginar aconteceu naquele, né? Quando alguém se afogou era do nosso grupo, quando alguém ganhou... Não dava algum problema, era do nosso grupo. Quando alguém ganhou o melhor dançarino do nosso grupo, quando deu brigaçado na gincana era do nosso grupo, quando quem ganhou o chopeamento. Então, como era muita gente, cada canto tinha alguém nosso, então a gente pôde vivenciar aquilo que a gente acredita, né? De proporcionar, e isso foi muito da Milene, assim, que ela sempre me trouxe a memória disso, de todos os nossos funcionários que trabalharam com a gente. Ela sempre focou em nós investir na vida deles, assim, né? Seja curso, seja, né, olhar o que tem, o que está faltando, né? Se o cara tem uma casa, se ele não tem, vamos ajudar. Então a gente sempre gostou de participar junto da vida das pessoas, né? E isso a gente tem muita coisa em comum, que a gente cresceu junto e foi vendo que dava para fazer. Então assim, esse casamento, nosso casamento mesmo, que eu considero que foi um casamento aí de 4, 5 anos atrás, foi sensacional. Eu me arrependo de não ter gravado, mas está na memória que o principal... A gente vai ter que repetir, eu acho. Ela já está pensando em quando ela fizer 40 anos, né? A gente repetir aí, levar amigos para viajar, porque foi uma experiência sensacional. Então, o que eu queria trazer aqui, nessa experiência que eu quero dividir com vocês, muita gente vai conhecer o que nós vamos falar, quantas pessoas a gente vai conversar aqui, porque essa vida que hoje a gente está levando, né, dá para se dizer que, né, só temos que agradecer a Deus de tudo que a gente, sinceramente, eu imaginava, tentamos se organizar um pouco para parar de jogar, mas não imaginava que daria muito mais certo do que a gente merece, né? Então assim, esse caminho foi de várias mãos, várias pessoas nos ajudaram, assim. Quando eu digo ajudar, é pessoas, amigos que deram um toque, pessoas que, né, um falou, vai estudar, né? Eu lembro de uma vez o amigo Clayton sentar com a Milene e falar, vamos montar uma estratégia, ele tem que voltar a estudar, Milene. Ele fala que eu sou... Eu sempre falo que ele tá sempre pensando, sempre maquinando e é admirável, porque eu falo que as pessoas têm, às vezes as pessoas têm planos e às vezes elas não conseguem botar isso em prática, né? E o Paulinho tem um negócio que eu digo que ele é um autodidata,
porque ele não estudou, veio estudar depois, né? Mas já pensava, já tinha essa mente dele à frente sempre. E eu sempre digo que ele é um autodidata, que ele pensa em coisas que às vezes a gente está olhando a mesma coisa, está lendo a mesma coisa, e ele cria alguma coisa, ele pensa em alguma coisa. Essa van surgiu assim, e tantas outras coisas que ele cria. Eu acho que ele é um autodidata e tem também é um abençoado de Deus, assim. Eu acho que Deus escolheu ele nesse sentido, porque tem umas coisas que são sobrenaturais, assim, que ele cria. E só não sai mais porque ela dá uma travada, viu? Começa a não, tem horas que tem que dar uma... Ela fala, com que dinheiro? Ela já fala assim. Elas fizeram até uma figurinha comigo. A família usa uma figurinha que fala assim, com que dinheiro? Que às vezes ela começa a inventar coisa, fala, tu vai gastar quanto aí? Porque tem que investir, né? Igual que começamos, falei, amor, tô viajando demais, viajando de carro, às vezes quero dormir. Pô, o Santo tá ali dirigindo, eu querendo dormir, não consigo, carro. Pô, vou comprar uma van pra mim e vou fazer umas poltronas de avião, vou botar um sofá que vai virar cama, vou botar um micro-ondas, botar uma adega, botar uma cafeteira, botar uma geladeira. E ela, pô, legal, mas com que dinheiro? Eu falei, não, dinheiro eu já vejo lá o total. Aí quanto que vai ficar esse negócio? Eu sempre falo que é só um pouquinho, né? Eu vou gastar um pouquinho. É só um pouquinho. E aí eu, não, vou criar uma forma aqui de conseguir isso e tal, e aí começamos a montar. Depois que eu montei, falei, não, peraí, cara, vou dar uma van só pra mim viajar, tá? Já deu certo, né? Já aconteceu tudo que eu quero, mas pô, peraí. Pô, onde é que eu vou gravar meus negócios? Pô, vou botar uma câmera, vou botar uma câmera em cima, vou botar uma câmera no centro, vou fazer meu estúdio ali dentro. Tem que sempre gravar minhas coisas, principalmente para as palestras. Vou fazer ali. Aí pensei, o que nós vamos botar fora dela? Começa a agregar. Aí eu começo com a cabeça, vou botar o nome de jato. Quando as pessoas me contrataram, eu falo, como é que você vai? Eu vou de jato. Eu pensando em chegar na cidade, tá escrito jato. Não falei que ia vir de jato? É jato, né? Andando pela terra, mas é jato. E aí nasceu a ideia dos QR Code. Hoje nós estamos aqui dentro da van e por fora nós temos aqui 30 QR Codes que cada um leva para um lugar e está acontecendo uma série de ações legais, de expansão, de marketing, de entrega, de premiação. Então uma série de coisas, um mundo que está acontecendo aqui em torno desse hub, que era só um meio de transporte, virou uma situação diferente de tudo. E o nosso confessionário, onde a gente traz as pessoas para confessar a gratidão que eu tenho por várias pessoas. Começou com a minha mãe e agora com a minha esposa, e como todos aqui para frente, que como é o convidado nesse negócio, convidado convida. A minha regra é o seguinte, convidado não convida, né? Quando o cara vai na festa do cara falando, ô meu, eu ia aí, mas não vou ir porque o fulano não vai, então não vem, pô. Né? Convidado não convida, pô. Então, mas nesse aqui, convidado não convida, mas ele desliga. É verdade. Tá? Então, queria agradecer a todos aí, curtam Natinga na Van, aproveitem, essa van foi feita para vocês, para todo mundo, e já é um sucesso. Dá um tchau pra galera ali.